nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Marcos dos Santos e desde já quero desejar a você que Deus te abençoe, que Deus os abençoe copiosamente. Vamos meditar na palavra do Senhor, que você possa dar seu like, que você possa também divulgar essa reflexão que é feita a partir do Evangelho do domingo. Então, no caso aqui, o terceiro domingo do tempo comum do ano B. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar e eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente a sede, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, partiram e seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, nós agora há pouco escutamos este Evangelho que vem nos falar do começo do ministério público de Jesus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo começa seu ministério público, os seus 3 anos de pregação do reino de Deus, esses 3 anos que Jesus vai pregar sobre o amor do Pai, que Jesus vai ensinar, que Jesus vai dar a interpretação correta da lei, mas que Jesus também vai ensinar com seus gestos e palavras, que Jesus vai limpar os leprosos, dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvirem, os mudos falarem, os paralíticos andarem. Jesus mesmo vai ressuscitar mortos, vai dar de comer aos famintos, vai multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Então, nosso Senhor, que durante esse ministério público ele vai pregar, vai ensinar como nós devemos viver para agradar ao Pai, a Deus nosso Pai, com as suas palavras e também com a sua própria vida. E Jesus vai falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, essa expressão do grega, basileia tuteu. E o reino de Deus acontece onde Deus reina. Então, onde Deus reina, onde Ele exerce o seu senhorio e onde a sua vontade é cumprida com tanto amor e docilidade, aí acontece de fato o reino de Deus. Para depois, ao cabo da vida de Jesus, nosso Senhor sofrer sua paixão, sua morte na cruz, em nosso lugar, para remir os nossos pecados, para dar-nos a oportunidade de nos salvarmos. E depois nosso Senhor, que vai ressuscitar dentre os mortos e subir para o Pai, vai ascender ao Pai, vai se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De lá do céu, Jesus vai ser e é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso advogado e Jesus do céu envia o seu Espírito Santo. Esse ministério público que vai começar com o batismo dele. Então nós temos um pouco antes João Batista, que lá nos desertos da Judéia começa a pregar com força, com poder, com vigor. João Batista, que era sacerdote, levita. João Batista, que era filho de Zacarias e Isabel, que foi santificado pelo Espírito Santo já no ventre da sua mãe, por meio de Nossa Senhora. Jesus santificou por meio de Nossa Senhora, quando as 2 mulheres grávidas se encontraram, como nós lemos em Lucas. E João, quando ele começa a pregar um batismo de conversão dos pecados, é quando se aproxima o próprio Jesus. E aí nós temos a cena do batismo. Nessa cena do batismo, em que acontece uma teofania, ou seja, Deus se manifesta enquanto trindade, ou seja, Deus se manifesta enquanto aquilo que Ele é mesmo, no seu mistério interno. Nós escutamos a voz de Deus Pai: este é meu Filho muito amado. Nós vemos o Espírito Santo em forma de uma pomba e o próprio Jesus que é ungido pelo Espírito e é batizado. Depois nosso Senhor, ele vai para o deserto, como nos narra os evangelhos Marcos e Mateus, também Lucas, e é tentado pelo demônio, e Jesus vence. E Jesus está cheio do Espírito Santo. Então, nessa dinâmica em que nosso Senhor começa o seu ministério, que vai chamando o primeiro grupo de seus discípulos, aqueles que vão aprender com ele. E nós somos chamados também a sermos discípulos de Jesus, queridos irmãos e irmãs. Que coisa, porque aqui vai entrando a providência de Deus.
João foi preso. Para que as pessoas não pudessem confundir João com Jesus. Então, na plenitude dos tempos, Deus Pai permitiu que isso acontecesse. Que João, a voz que grita no deserto, que João, aquele que alguns pensavam que era o Messias, fosse preso. Para que pudesse se evidenciar Jesus. Então a gente vai percebendo que muitas coisas acontecem na nossa vida por um plano maior, por uma providência maior, que nós não cogitamos, que nós, na nossa razão, nós não conseguimos perceber. Primeira coisa. Segundo ensinamento que nós vamos vendo aqui, é que Jesus quer formar discípulos. Então, não é meramente pessoas que adoram a Jesus. Nossa relação com Jesus não deve ser só como nós que o adoramos como Deus, que de fato Ele é o Deus que se fez homem. Não só nós que somos servos, que devemos obediência ao nosso Senhor, porque Ele é o Senhor. Não só que nós que somos miseráveis, que necessitamos de um Salvador, Ele o Salvador e nós os salvados. Mas devemos ter uma relação de discípulos, aqueles que são seguidores, aqueles que vão aprender com Ele. E a relação de discípulo, de tipolo do latim, significa aquele pintinho, aquele pintainho que vai seguindo a galinha. É diferente, por exemplo, da relação de um professor com seu aluno. Um professor, ele vai lá na instituição de ensino, né? Hoje a gente usa a videoconferência devido à pandemia, sobretudo, mas ele tem um horário a cumprir, ele tem que cumprir um horário, ele tem que passar um conteúdo programático, e depois que terminou aquilo tudo, ele vai avaliar o aluno e vai seguir sua vida. O aluno segue a vida dele e o professor a sua. Não, a relação do discípulo é diferente. É uma relação de aprender com o mestre, como nós devemos nos comportar e viver. Evidentemente que todo discípulo, isso na época de Jesus, ele queria, os rabinos tinham discípulos, os filósofos tinham discípulos, ser igual ou superar o seu mestre. Nós, pelo contrário, sempre vamos ficar aquém dele, porque Jesus é o mestre que nunca será superado. E Jesus é o mestre que nós nunca vamos estar no mesmo nível, porque Ele é Deus, Ele é perfeitíssimo, Ele é santíssimo. Primeira coisa, eu devo seguir Jesus. E aí Ele vem chamar aqueles homens. E aí nós vamos, queridos, vamos ver que Jesus mudou a história daqueles homens. Eles eram pescadores, não eram miseráveis, não eram pessoas que passavam fome, eles tinham uma certa classe social, era uma companhia de pesca. Mas Jesus, ao passar por eles, os convidou com um convite irrecusável: segui-me, segui-me vós, como Jesus também quer fazer conosco. E quando Jesus passa na nossa vida, a nossa vida tem que mudar. Se a sua vida não mudou, você que está anos na igreja, décadas na igreja, é porque você ainda não se encontrou com Jesus. E Jesus vem nos chamar pelo nome, Ele vai chamando um a um pelo nome. E nome significa posse, nome significa identidade. O diabo nos conhece pelo nosso vício, o diabo nos conhece pelo nosso pecado, mas Deus nos conhece pelo nome. Deus, quando olha para cada ser humano, Ele vê o potencial de cada ser humano e Ele vê aquilo que aquele ser humano pode se tornar pela sua graça. E nosso Senhor, Ele faz uma promessa: farei de vós pescadores de homens. Ou seja, Jesus quer salvar e Ele quer atingir as pessoas pela nossa vida. Há certas pessoas, queridos irmãos, que nos amam. Tem pessoas que não gostam de nós, a gente pode ter feito nada para a pessoa, ou a gente pode ter dado mancado com a pessoa, e a pessoa não perdoar-nos, não conseguir nos perdoar, né? Esse é um risco, né, dos nossos relacionamentos interhumanos, interpessoais. Porém, sempre há pessoas que vão não gostar de nós, não gostam de nós, independente do bem que façamos a ela, mas será pessoas que gostam de nós, independente do mal que nós possamos ter cometido contra elas. Pessoas que gostam, que não gostam, sem nenhum objetivo óbvio, sem nenhuma motivação, nenhuma motivação óbvia. Pois bem, essas pessoas que gostam de você, como dizia Saint-Exupéry, que nós somos responsáveis por aquele que nós cativamos, nós devemos pescar, não para nós, mas para Jesus. Eu sempre gosto de falar como padre que tem pessoas que não vão escutar o que o Papa fala, que um cardeal fala, que um teólogo fala, que um padre fala, mas vai escutar você.
é um amigo, é um familiar, um companheiro de serviço, é um... Por quê? Porque ele gosta de você. E você deve aproveitar para pescar essa pessoa para Jesus, para convidá-la para ir numa missa, convidá-la a fazer uma boa confissão, convidá-la a pôr os seus filhos na catequese, a seus filhos serem batizados. Se uma pessoa que está vivendo em pecado, de justamente receber o santo sacramento do matrimônio, de casais que vivem sem o sacramento, enfim, perdão, devemos, que feio, né, no YouTube, devemos pescar, devemos trazer, sermos boas influências para todos. E Jesus abre seu ministério dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo de Deus, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos. Devemos todos nos converter. Todos. Se não há santo sem passado, poucos santos sempre levaram uma vida santa ao largo da sua vida. Mas podemos dizer que não há pecadores sem futuro, sem esperança. E devemos se converter. Crer primeiro e depois se converter. E a palavra aqui de ordem do grego metanoia significa meta, caminho, noia, nous, a mente. Mudar a nossa mentalidade. Outra palavra utilizada para conversão do hebraico é techuvá. Ou seja, techuvá significa volta. Então, os dois sentidos. O sentido de volta, de voltarmos para Deus. Porque a nossa tendência natural quando pecamos é de nós nos afastarmos de Deus, de nós desacreditarmos de Deus, da sua misericórdia. Depois do pecado de Adão e Eva, a grande mentira que a serpente antiga, que o demônio conseguiu insuflar na mente dos nossos pais e envenenar as suas almas, envenenar as nossas almas, é com a mentira que Deus não nos ama, que Deus não nos perdoa e que Deus não nos quer. Queridos irmãos, voltemos para Deus. Sempre há tempo de conversão. Vamos pedir ao Senhor esta graça, que começa com o dom da fé. Conversão significa largar o que nós fazemos de errado. Isso significa, então, os pecados que cometemos contra os 10 mandamentos da sua lei, os 7 pecados capitais, pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. É isso. Como dizia o padre Cícero do Juazeiro do Norte, quem rouba que não roube mais. Quem trai que não traia mais. Quem roubou que não roube mais. É isso. Sejamos práticos, queridos irmãos. Crer no Evangelho e nos convertermos. E eu nunca costumo comentar, mas vou tomar a liberdade de comentar aqui o livro da primeira leitura de Jonatas, do profeta Jonas, no Antigo Testamento, um dos 12 profetas menores, do Decaprofetão, né? Jonas 3, capítulo de 1 a 5 a 10, que diz que a palavra foi dirigida a Jonas e diz: vai, prega para Nínive, que era a capital dos assírios, um povo terrível, de cruel e bárbaros, idólatras, pagãos, e diz para eles se converterem. E Jonas demorou 3 dias para fazer toda a trajetória da cidade cabo a rabo, conclamando essa conversão. Eu não vou entrar aqui em detalhes para contar a história da vida de Jonas, senão vai ficar muito largo o vídeo. Mas que coisa interessante. Deus falou assim: olha, eu vou destruir Nínive se daqui a 40 dias, após o início da pregação, os ninivitas não se converterem. E se você pegar o livro de Jonas, eu convido você a fazer isso e lê-lo por inteiro, você vai ver que eles escutaram a pregação de Jonas. E por detrás da pregação estava a palavra de Deus. Porque a fé, nos diz Romanos, Paulo vem nos ensinar, vem pela escuta da palavra, pela escuta da pregação. E aqueles homens jejuaram, do rei até os animais, fizeram penitência. E Deus reverteu o seu decreto de condenação. Não há nada que a humildade, que a oração, que a penitência, que o jejum, clamando a misericórdia do Senhor, não venha mudar decretos ruins, péssimos, que na nossa vida nós possamos estar por debaixo. Que a Virgem Maria possa nos ajudar cada vez mais a trilharmos o caminho da conversão, crer no Evangelho, mudarmos de vida e vivermos já nesse mundo e na nossa carne
e nós mesmos nos tornarmos o próprio reino de Deus, caminhando entre os homens. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.